tudo bom? Tô bem também. E aí, como que tá? Chovendo? Nossa, aqui choveu muito, ainda bem, né? Porque a gente já estava quase a ponto do prefeito decretar falta de banho também. Então, já a gente já estava sem água, estava sem nada. Agora tá chovendo bastante, acho que tá enchendo os ribeirões que abastecem e tá bem bom. Agora deu uma parada, mas diz que amanhã já volta de novo. Aqui chove todo dia. Tem dia que tá alagando tudo aí, né? Enfim, Eu tô vendo, tá feia a é, coisa em São Paulo, é, né? tá complicado, é. Mas enfim, né? Hum. E, e hoje você vai fazer o mapa astral da Maiara e Maraísa e da Virgínia, é isso? Isso, das duas, das três, né? Das três, né? Vamos fazer. É interessante, né? Porque o mapa da Maiara e da Maraísa são gêmeas. E aí, Deve ser muito como é que a parecido, né? astróloga faz? Não sei, como você faz? Então, a gente tem que analisar um monte de coisas. Quando é gêmeos, assim, a gente faz. O atendimento das pessoas que são gêmeos tem que ser feito um pouco antes. Então, assim, tem que fazer uma sequência de perguntas, tem que organizar a forma que elas pensam. Então, assim, antes de fazer o mapa astral, tem que conversar com a pessoa. Não, a gente não Hum, consegue, porque aí é ali que a gente consegue identificar quem que tem a forma de aprendizado de um jeito, o aprendizado do outro, a forma de maturidade também, né? Para você ver como cada ser humano é diferente, mesmo nascendo ali no mesmo horário, a forma de maturidade é diferente. Então, assim, aí eu tentei fazer o questionário delas, né? sei. Pela internet, para saber, porque eu não tenho como falar com elas, né? Dessa vez eu nem fui cara de pau de mandar DM, que eu achei um pouco demais, mas assim, é, eu olhei ali o que deu para responder e aí consegui fazer a diferença de uma da outra, né? E aí eu vi que elas deram entrevistas, por exemplo, de delas falando que a Maraísa nasceu primeiro. A Maraísa Hum, nasceu antes. E isso faz toda a diferença, porque assim, como o mapa, são 30 graus cada signo. Então, aí, quando a gente vai calcular o ascendente, 1 grau pode dar diferença, a pessoa ser um ascendente e a outra ser outro. Então, assim, a Maraísa, nos graus do nascimento, que eu fiz o cálculo, a Maraísa é ascendente em touro. E a Maiara, que é a que ficou mais magrinha, ela é ascendente em gêmeos. Então, assim, dá uma diferença entre uma e entre a outra, né? A isso por causa forma, do horário de nascimento. por causa do horário. Uma pequena diferença ali. Uma nasce às 16h28 e a outra nasce às 16h35. Então, por causa disso, dá a diferença no mapa delas. E causa uma grande diferença, apesar delas terem bastante coisas parecidas, né? Elas são gêmeas, inclusive a aparência, né? E aí, a Maraísa, que é a mais velha, Hum. ela nasce com ascendente em touro. Então, assim, já muda a questão dos elementos. Ela é um pouquinho mais aterrada e dá para perceber mesmo, né? Hoje, assim, como eu não as conheço muito, eu fui assistir algumas entrevistas antigas, porque eu precisava ver como que elas eram, porque eu só vejo fotos, Maiara emagreceu, Maiara e tal, tal, tal. Hum. Então, e aí eu acabei olhando essa parte para saber quem que era quem, né? E realmente ela tem uma postura mais, ela é uma postura mais madura, né? A Maraísa, que é a mais velha, né? Não é a magrinha, é a outra. Ela tem uma postura que ela é um pouquinho mais aterrada, que ela é um pouquinho mais pé no chão, não que seja muito, que as duas ali dão uma suada. Mas assim, ela é um pouquinho mais pé no chão, ela é um pouquinho, talvez ela conduza a coisa para o sucesso, porque ela é mais assim, né? E, por exemplo, um fato curioso delas duas, as duas têm Quiron na casa 1. E o que que é isso? O Quiron, ele é o curador ferido, é a cura, geralmente é a ferida do mapa que a gente quer cuidar. E bem na casa 1 se trata da autoimagem, de como a pessoa se vê.
E elas sempre se viram com distúrbio de imagem, as duas. Elas não e tanto assim, elas não conseguem, eu acho, que chegar a uma perfeição, o jeito que ela quer. Talvez a Maraísa, porque a Maraísa tem um pouquinho mais de maturidade que a Maiara. Então pode ser que isso interfira. O som tá bom? Tá bom, tá normal. Tá certo. Então, assim, pode ser que a Maraísa é um pouquinho mais madura. Então, assim, esses fatores podem fazer ela ser mais resolvida, né? Então, e geralmente quem tem esse Quiron na casa 1, gente, eu já fiz muito mapa, e é batata, é aquela pessoa que vai fazer bariátrica, que vai fazer cirurgia plástica, que vai mexer no rosto, não vai ter medo de cirurgião plástico. Vai Ah, se enfiar, não, a pessoa não tem medo, ela quer mudar, ela quer melhorar, ou vai fazer muito exercício para ficar muito magro, ela quer ter uma aparência mais bonita, mais apresentável. Elas duas têm isso daí. As duas têm casa 5 em Libra, que é o que? A casa 5, ela fala ela é muito complexa, a casa 5, fala de muita coisa, né? Mas fala, inclusive, do ser artista. E elas têm Libra, então, assim, Libra é ligado ao Vênus, ao belo. Então, assim, por isso que elas têm essa voz. As duas cantam muito bem, né? Eu já vi as duas cantando nos vídeos, elas cantam muito bem. Então, assim, de alguma forma, elas iam para esse meio artístico, porque a Roda da Fortuna, que é onde a Roda da Fortuna, ela fala de realização, é bem nessa casa das duas, com graus diferentes, um pouquinho diferente uma da outra, mas é bem assim. Então, a realização delas seria bem aí. E o meio de céu das duas também, que bate, é o meio de céu delas é em peixe. O meio de céu vai falar da carreira, de como é o trabalho, é em peixes, que toca o sentimental das pessoas. Então, assim, elas fizeram tudo, elas foram para o caminho certinho. O caminho delas era esse daí mesmo, mexer com o sentimental, mexer. Ai, mas as duas não vão dar certo como cantora. Elas iam acabar virando psicólogas, porque elas iam procurar tanto a autocura que elas iam acabar entrando nessa seara aí da psicologia, de psicanalista e essas coisas assim, sabe? Elas iam acabar entrando. Ambas têm Júpiter em Áries, que é uma coincidência, porque a gente vai falar da Virgínia, ela também tem, e aí você vai entender. O Júpiter em Áries, ele é a ação, ele é a pessoa enfrenta, não tem medo, vamos, só faz, só vai e faz. E é isso que elas conseguem se realizar, as meninas. Então, assim, elas, muito sucesso, muita coisa boa. E o que diferencia uma da outra é o ascendente e a casa 8. A casa 8 é outra casa que é super complexa, André. Ela fala assim, desde o dinheiro que o outro vai ter, o esposo ou a esposa, até o que você vai receber de herança. Ela fala também sobre a crise na cabeça, a transformação, e uma tem diferença da outra, tá? A Maraísa tem essa casa 8 em Sagitário, que fala também da morte. E a Maiara, ela tem em Capricórnio. E ao contrário que todo mundo acha, que ela tá maluca, que ela tá pensando bobeira, que essas coisas, ela não tá, não, é só aparência. Ela tá muito bem amparada, deve estar cuidando muito bem da saúde. O problema é que ela é um pouquinho mais sentimental. E todo mundo que é um pouco mais sentimental, que ela tem esses gêmeos de ascendente, a pessoa acaba procurando fugas. Então, assim, eu percebo que ela é a bebida, entende? Então, assim, dessa fuga que ela está procurando, para anestesiar a dor, porque assim, é muito sentimental. Então, assim, para anestesiar essa dor, pode ser que alguém tenha falado alguma coisa para ela. Então, assim, e é muito difícil para ela ter essa casa 8 em Capricórnio, porque provavelmente a irmã vai primeiro que ela embora.
que a irmã dela é Sagitário. Então, assim, a gente tem que ver todas essas coisas para você ver como o mapa de um gêmeo é diferente. Então, assim, ela já é mais sentimental, ela já sente mais as coisas que a outra. A outra não, a outra já é mais corajosa, mais pé no chão. Ela, ela acho que meio que cuida da irmã também. Ela é a irmã mais velha, né? Sim. Poucos minutos, mas é a irmã mais É. velha. É, e elas têm esses fatores aí de Vênus em Aquário, que é um pouquinho. A Vênus em Aquário, a pessoa ela precisa de muita liberdade. A Vênus em Aquário é bem contraditória, sabe? Ela quer liberdade, ela quer fazer o que ela quer, mas o outro não pode, não. Então, elas duas são duas pessoas que, para ter um relacionamento com alguém, a Vênus fala de relacionamento, elas têm que ter o controle ali, o pulso firme, sabe? Então, aí é um grande problema para elas, né? Porque às vezes não é assim que funciona. Elas não vão ter controle de tudo. Então, acho que é por isso que elas têm um pouquinho de dificuldade em relacionamento. Talvez mais a Maiara. A Maraísa não. Porque a Maraísa ainda tem a casa 7 em Escorpião. Então, ela tem um pouquinho mais de sorte. Ela tem ali 29 graus em Escorpião, bem assim, e a outra tem Capricórnio. A Maiara leva muito a sério o casamento. Gente, nesse mundo que elas vivem, é muito difícil, né? Ainda, vou me relacionar com outro cantor. Haja, haja terapia para aguentar, porque eu vejo a Poliana do Leonardo, ela faz muita terapia para aguentar, porque, gente, como que você vai? O cara tá lá, tá zanzando, tá? Você não vai ter controle mesmo, a não ser que você vá junto. E É. elas, não é o caso, elas vão estar fazendo um show lá no Acre, o outro lá no Rio Grande do Sul. Então, elas vão precisar ver com quem que elas vão se relacionar e a forma que vai, né? Porque para elas é muito difícil querer a liberdade aí para sair cantando e querer o controle, aí não vai dar muito certo. E aí eu não consegui ver aonde elas passaram o último aniversário delas. Então eu não consigo fazer a revolução. Aí eu fiz os trânsitos delas. Elas estão passando por trânsitos de mudanças positivas. Então, assim, eu vejo assim anos muito auspiciosos para ela aí nos próximos anos. Eu só vejo elas muito cansadas, muito. Tem um Plutão aqui transitando com os ascendentes, então assim, é o cansaço, é a reviravolta, era para ser o show aqui, vai ter que ser em outro lugar, e aí a gente vai ter que fazer mala de novo. Sabe essas coisinhas do dia a dia que vão cansando, né? Elas vão precisar, por exemplo, dar uma parada, elas precisavam, sabe, dar uma parada, elas estão passando por Saturno em trígono com Plutão natal. As mudanças positivas, elas acontecem, mas quando você tem uma mudança, você tem que receber essa mudança, né? Então, você tem que acolher a mudança, arrumar, por exemplo, vou mudar de casa. Você tem que parar 2 dias aí de trabalhar e arrumar sua casa, para ela ficar bonita, para ela ficar elegante, para ficar gostosa, confortável. Elas não estão fazendo isso, as mudanças vêm, e elas continuam, elas não param, elas precisavam dar uma paradinha, porque isso o corpo pode cobrar. E elas estão passando um trânsito que é muito bonito até outubro de 2025, que é o Netuno transitando em sextil com os planetas delas. Elas estão um pouquinho mais mediúnicas, recebendo ajuda de mentores, ajuda do espiritual. Talvez elas nem percebam. Talvez tome um susto também, tá? Porque elas estão protegidas por esses mentores espirituais, dentro da fé delas, tá, gente? Quando eu falo mentores, é dentro da fé de cada um, tá? Tem o evangélico vai acreditar de um jeito, o espírita de outro, o católico de outro. Dentro da sua fé, você está recebendo uma tá recebendo uma ajuda. E elas estão recebendo essa ajuda. Porém, agora em novembro ainda, pode ser que aconteça, tem um trânsito em Urano tenso para elas. E pode dar um probleminha na pior da coisa que elas podem pensar, que é o avião. Então, então pode ser que aconteça aí alguma coisa tensa com o avião aí, até o final do ano, mais ou menos.
Então, que elas recebam essas mudanças positivas, que elas entendam, que elas acolham essas mudanças, principalmente na forma de pensar, na maturidade. Eu desejo muita coisa boa para elas, eu gosto delas, eu simpatizo muito com elas. Eu acho elas uma gracinha. Hoje, vendo as entrevistas, né, para saber mais ou menos quem era quem, porque eu não fazia a menor ideia. Eu gostei mais ainda, como elas são espontâneas, como elas são umas graças, assim. Eu desejo tudo de melhor para elas, né? Tem Uhum. alguma pergunta sobre elas? Então, a Maiara, né? A Maiara não tem nenhum problema de saúde, nada, não, pelo que você falou, então. Não. Eu acredito que ela está super bem amparada. É uma mudança que faz parte dessa coisa da mudança, né? É uma mudança positiva, gente. Ela sempre. Eu vejo, assim, os primeiros vídeos delas, elas um pouco mais cheinhas, elas aparentemente não estavam gostando, porque aí você vai assistindo os vídeos, assim, desde o começo delas, assim, é muita mudança. Acho que até cheguei a mandar para você. Parecem outras pessoas, Merece, parece outra dupla. é. Então, assim, é só mais uma fase, a hora que ela estabilizar, o pessoal vai acostumar a ver ela ali magrinha, diferente, é assim que ela queria se ver sempre. É assim. Então, só que ainda vão mudar, ainda vão mudar bastante, porque esse Kiron que elas têm aqui na casa 1, elas vão ficar, vai mudar cabelo, vai mudar, vai fazer a harmonização diferente, enche a boca, elas nunca vão estar satisfeitas, essa que é a verdade. E pode ver que quem tem muita cirurgia, por exemplo, a Graciane, ela não para, né? Ela é É. morena, cabelo escuro, mas o rosto ela não para de mexer, ela tá sempre preocupada. Tem muitas pessoas que você vê que elas vão sempre mexendo no rosto, porque geralmente tem que ir na casa 1, Tá. Então é isso. tá? E a vida amorosa delas, né? Assim, é bem tumultuada, assim, né? Assim, elas não costumam parar tanto com parceiro. Será que agora elas encontraram? Acho que cada uma tá com um agora, né? É. É, Então, agora, assim, dos trânsitos que eu olhei todos, aliás, não tem nenhum, não tem nada assim, pode ser que essas coisas aí que elas estão, esse pessoal aí é prego na areia, tá? É, elas têm um mapa muito maduro. O que é um mapa maduro? É assim, por exemplo, ela tem casa 4 em Virgem, são pessoas que vão viver muito. Elas vão viver muito. E aí as coisas naturalmente vêm um pouquinho mais tarde, as realizações. Então, assim, tá todo mundo casando, elas não vão estar casando, elas vão estar cantando. Tá todo mundo tendo filhos, elas ainda não vão ter filho, porque elas estão focadas em outra coisa. E vem tudo um pouquinho mais maduro, vem aí depois dos 35, depois dos 40, dos 40. Então, assim, eu ainda acredito que elas não encontraram o amor delas. Por hum, conta desse mapa dela ser muito, fala muito sobre a maturidade, conquistar as coisas mais tarde. tá. E a questão do sucesso que elas estão fazendo, né? Porque acho que agora ela é uma das principais duplas aí do Brasil, sucesso. Será que isso continua assim como tá? Ou pode dar uma diminuída? Ou... Não, vai longe, elas têm Júpiter em Áries, elas não desistem fácil, assim. Por isso que É. até o descanso delas está meio amarrado, né? Porque elas não desistem, na verdade, assim, tem aquele quesinho de não se sentir merecedor do descanso, sabe? Ficar insistindo. Mas, assim, elas têm uma carreira fabulosa, muito próspera, inclusive é um dos aprendizados da vida das duas, que as duas têm Nodo Norte ali, e tudo que elas estão vivendo agora é experiência de vida. Então, assim, muita coisa, elas precisam disso para crescer. E elas vão fazer disso sucesso. Júpiter grau 20 em Áries. Nossa, é como assim, e ainda na casa 11. Casa 11 é um projeto de vida. E elas têm Júpiter lá no projeto de vida, então elas vão realizar, tudo Uhum. que elas quiserem, elas vão conseguir, inclusive bons casamentos. Calma, que Hum. é tudo no seu tempo. Alguém E perguntou. Ai, desculpa, pode falar. não, eu ia perguntar se questão delas serem mães, né? Porque às vezes até surgem boatos, uma delas está grávida, tal, mas até agora nada. Será que elas têm esse caminho de ser mãe? Ô, casa É, 5 em Libra, ou mais de um filho cada uma. Vão ter mais olha, de um filho.
Tem sim. Inclusive, é uma das realizações delas. A roda Hum, principalmente da Maraísa. Talvez a Maiara pense um pouquinho melhor, tá? A Maiara, nessa questão de filho, ela pode ser que ela dê uma segurada, mas a Maraísa, ela vai ter filhos. E é um dos projetos de vida que tem a Roda da Fortuna na Casa 5, que também fala dos filhos. Então, assim, ela... Olha, se não sair da barriga dela, vai sair de outro jeito, mas que vai ter filho, vai. tá, Com certeza. tá. Você ia falar alguma coisa? Não, eu vi alguém perguntando sobre o Fernando Zó e a Maiara, teria que fazer a sinastria deles dois. Tá. É Então a porque gente eu... tem que pegar o mapa da Maiara, o mapa do Fernando, aí a gente faz um confronto e a gente olha se eles combinam, se eles vão dar certo, quanto tempo fica junto, parece tudo no mapa astral. Uhum, entendi. É porque eles têm esse casal ficaram muito tempo juntos, né, a Mayara e o Fernando, né? E os fãs, né, torcem pela volta deles, né? Mas acho que eles separaram e É, voltaram 11 vezes, né? Então não sei se caramba! acho que até onde foi que eu lembro era 11 vezes, né? Ia, voltava, ia, voltava. Não sei se tem Mas é futuro, né? justamente, o cara é cantor, justamente por causa disso. É aí que tá a dificuldade. Se eu sou astróloga delas, eu vou falar assim: não, você não pode ficar com uma pessoa que faz a mesma coisa que você, tem que ter uma pessoa que te acompanhe, porque você não vai ter controle nunca do que a pessoa faz. E para elas esse controle traria segurança. Então, assim, sempre vai, ai, não, tá tudo bem, ai. Aí o que que vai acontecer? Vai colocar detetive, ai, a vida vira um inferno, né? Quem é feliz desse jeito? É, Ninguém, né? Então, ou elas vão numa boa psicóloga para aguentar esse baque, mas assim, acho uhum, difícil ela voltar com o Fernando. né? Mas seria muito bom fazer sinastria. Uhum, tá bom. E acho que é isso, né? Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta específica aí sobre eles. O pessoal tá